Olá pessoal, bem-vindos à nossa quarta aula. Hoje estaremos falando de rotina de estudos, a preparação, para tocar, o aquecimento, a rotina técnica do instrumento e o fazer musical, tá? Mais conceitualizando isso, entendendo como organizar-se, em relação à sua atividade artística, sua atividade musical. Existe um mito discutido no mundo inteiro sobre a relação entre estudos técnicos e fazer musical. Penso que tudo é uma coisa só. Para fazer a música, com que sua música torne-se inteligível, principalmente tratando-se de um tipo específico de música, se você escolher, por exemplo, a música de concerto como exemplo, você tem uma demanda técnica a ser cumprida para que esta comunicação seja bem feita. Então não tem como separar. E aí, trazendo um outro exemplo, por exemplo, de tocar um gênero da música popular, como por exemplo o choro, ou o frevo, ou um baião. Mesmo que você não queira tocar em uma orquestra, em uma banda, tocar num grupo mais típico, não tem como você conseguir reproduzir esses gêneros da música brasileira estilisticamente no seu instrumento sem ter técnica. Portanto, considero que o estudo da técnica está interligado com o fazer musical. Ele faz parte do seu fazer musical. E isso torna o seu estudo técnico, que é aquela parte de trabalho corporal, de notas longas, nas aulas mais adiante isso estará sendo detalhado, a flexibilidade, estudos de articulação, o estudo do entendimento do instrumento, como a metodologia é desenvolvida desde a sua modernização no século XIX. Se não houver um entendimento de como ele funciona e um domínio do seu instrumento, independente de você aprender de maneira mais autodidata ou com um professor formal toda semana, você não consegue tocar esses gêneros, sejam eles quais forem. Então as coisas estão interligadas. Existe um funcionamento de rotina que ele dá certo para a maioria das pessoas, que é um tratamento, inicialmente, você iniciar o seu dia, se possível, num horário mais estabelecido. Digamos, separei as minhas manhãs para estudar. Se você está pensando quantas horas devo estudar por dia, depende muito de cada um, do tempo que você tem para o que você estuda e por que você estuda, certo? Então digamos que você separa a sua manhã, quando você acorda, você precisa sentir como é que está seu corpo, precisa estar descansado, a alimentação é muito importante, o trabalho físico é muito importante, os exercícios, estar caminhando, você precisa fazer um alongamento pela manhã, se sentir bem, ver se está sem tensões desnecessárias para então fazer a respiração, cuja já foi comentada na aula anterior, na aula número 2. Esse aquecimento vai lhe preparando para fazer os estudos no seu instrumento. Então, se você tiver um tempo específico para estudar, você consegue separar, digamos ali, uma meia hora para fazer estudos técnicos. Depois que você já respirou ali os seus 15 minutos, digamos, ou 10 minutos, você consegue esses 30 minutos para fazer estudos, então, de vocal. Depois que eu respirei, eu consigo emitir algumas notas, fazendo o nosso estudo da abelhinha, o pessoal utiliza muito o termo em inglês, o buzzing, que é basicamente a vibração dos lábios, passada para o bocal. É interessante, com que isso seja claro na sua cabeça, se é funcional para você ou não, tá? Então estudos com essas características para passar para o instrumento, se for isso que seja funcional para você,
fazer exercícios de nota longa e aquecendo dentro do instrumento, aí flexibilidade, vai articulando, vai sentindo se você está preparado para tocar. Isto é o aquecimento, estar preparado para tocar, né? Se seu colega, sua colega precisa de 1 hora para aquecer, meia hora, e você sente que você está pronto em 15 minutos para dar conta, por exemplo, do repertório para o concerto da banda, então você precisa entender que você tem um corpo diferente, e pensar como funciona para você. Espelhe-se nos seus professores, nos seus colegas, mas perceba que você é diferente. A sua cara dentária, sua respiração, sua condição respiratória, tudo é diferente. Quando essa parte do aquecimento, né, estou me sentindo bem para tocar, acho que é legal, eu posso já agora ficar mais solto para então estudar, né, o meu repertório, né, as músicas que eu estou tocando, as peças que estão na minha lista, sejam elas para a minha banda de música popular, para a minha orquestra, ou para o meu trabalho, né, para meus projetos de música solo, ou para a peça, para esse estudo que eu tenho que apresentar para o professor. Aí você vai trabalhar essa parte de repertório, né, de que eu gosto de incluir os estudos, se forem estudos mais melódicos no repertório, porque isso é a música. Então vai fazer, obviamente que existem estudos que o seu professor indicará mais específicos para trabalhar sonoridade no quesito nota longa, leveza ou agilidade, tá? Então esses estudos podem ser feitos antes de você utilizar o tempo então para a sua peça mesmo. Mas você precisa saber aproveitar o seu tempo, esse é o principal. Conheça você mesmo e o tempo que você dispõe. No final dos estudos, acho muito interessante, tudo é diversão, mas não utilize o tempo que você tem para ficar tocando o que você já sabe. Você fica alimentando o seu ego, o seu colega está passando, né, sua colega está passando na sala do grupo, você quer mostrar que você toca, já está muito bem estudado, isso tem uma fase que isso pode... você vai perceber que quem sabe você tem essa vontade, mas vá e foca nos seus estudos para melhorar em relação ao que você necessita musicalmente. Então utilize o seu tempo para as coisas que você não domina. Não toco muito bem agudo ainda, então vou fazer os estudos do grave para o agudo para obter aquela região do instrumento, ao invés de ficar tocando aquele trecho que eu acho que eu vou chamar atenção mais rápido, para alimentar o meu ego. No final, ali nos últimos 5 minutos, tive um professor que falava muito isso. Você utilize para o seu deleite, seus 10 minutos, ou se tiver mais. Aí pratique, toca as coisas que você já sabe, relaxa a cabeça, somente fazendo esse som. Mas aproveite seu tempo de estudos, sempre pensando em aprender, todo dia querer aprender uma coisa nova, né? Você precisa ser seu próprio professor, aprender a aprender. Não dependa do seu professor. Eu trabalho muito com os meus alunos em geral, que eles sejam independentes o quanto antes eles puderem parar de fazer aula comigo, é melhor para mim, porque quer dizer que eles não estão mais dependentes da minha correção, do meu feedback, né, dos meus conselhos. Obviamente que é uma relação quase eterna ali, professor-aluno, né? Nós somos humanos, tá? Música feita pelo humano. Né? O instrumento vai projetar, é a nossa ferramenta escolhida para nossa voz, né, sair pela campana. Mas seja um músico independente, aprenda a aprender, saiba corrigir, saiba trabalhar o seu repertório sozinho, leia muito sobre música, sobre tudo, esteja atualizado e, sobretudo, saiba sobre o seu instrumento, o máximo o possível. Beleza? Então nós vemos na próxima aula.